Cara, vamos passar uma régua naquele assunto vergonhoso da semana passada, constrangedor, que foi o deputado Daniel Silveira intocado no Congresso, não querendo colocar a tornozeleira eletrônica. Bom, quem é que quer, né? Quem é que acha bacana? Mas ele foi lá e se intocou e se recusou a cumprir a determinação do STF. Se escondeu atrás dos outros deputados, né? Aí obviamente apareceu Carla Zambelli, para surpresa de ninguém, dizendo aquelas tolices. Ele vai ficar aqui para sempre. 2 horas depois ele tinha ido para casa já. Enfim, não é nisso que a gente vai entrar. A gente vai entrar nessa separação de poderes, né? Quais são os limites do poder do Supremo em relação ao Congresso? Porque o Supremo não pode ser o poder, por mais que tenha esse nome, não pode ser o poder supremo, né, da política brasileira. E o Aidar vai falar exatamente sobre esse assunto. Diga lá, Aidar, bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Megali, é isso. Eu acho legal a gente, sempre que tem um caso como esse do Daniel Silveira, a gente acha que há uma crise sem precedentes entre legislativo e judiciário, etc. Essas crises, na verdade, elas não são novas. A grande diferença nesses casos atuais é que pessoas como o Daniel Silveira, essa base de apoio do governo Bolsonaro, a Carla Zambelli, que você acabou de citar aí, eles são mais trogloditas mesmo, né? Mais cínicos, porque eles bradam por liberdade quando a gente sabe não é de liberdade que eles estão falando. Eles estão preocupados em abrir espaço para o arbítrio, né? Para a corrosão das instituições. Então, essa é a grande diferença. Mas, estabelecida essa diferença, onde antes havia uma premissa básica, um acordo mínimo, que é a democracia importa, o fato é que essas crises não são novas e essa disputa, essa medição de forças entre Congresso Nacional, Câmara, Senado e Supremo, ela vem ocorrendo nos últimos tempos e ela mostra que, na verdade, quem dá um pouco o tom, inclusive dos limites do poder do Supremo, é o próprio Congresso. A gente vai lembrar um dos casos mais rumorosos. Gente, aconteceu em dezembro de 2016 e a gente vai lembrar bem dele, quando o ministro Marco Aurélio, com uma decisão monocrática individual, mandou afastar da presidência do Senado o senador Renan Calheiros. O Renan não saiu, né? Ele não cumpriu a decisão e botou na mesa o seguinte: há uma decisão da mesa diretora do Senado em sentido contrário, dizendo que não será cumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele não disse isso com essas palavras, ele disse mais ou menos assim: a democracia, mesmo no Brasil, não mereceria esse fim, porque uma decisão monocrática do ministro não pode decidir quem vai ser o presidente do Senado. Vocês se lembram do que aconteceu? O Supremo recuou. O Supremo pegou a decisão do Marco Aurélio, levou a julgamento e por 6-3, 2 ou 3 dias depois, cassou a liminar do Marco Aurélio. Marco Aurélio, inclusive, deu entrevistas dizendo que aquilo era um deboche institucional. E qual era a discussão? Só para o ouvinte não ficar perdido. Se réu no Supremo pode ocupar ou não a linha sucessória da presidência da República. Por quê? Porque o presidente da República, quando vira réu, ele é afastado. E ele tem a linha sucessória. Se o presidente e o vice viajam, quem assume a presidência é o presidente do Senado. Então a discussão ali era o seguinte: se o presidente do Senado é réu, ele não pode ocupar a presidência do Senado, porque se ele tiver que ocupar a presidência da República, isso é proibido pela Constituição. O Supremo arrumou ali uma saída e disse que tirou o presidente do Senado, que é réu, da linha sucessória, mas manteve ele na presidência. Mas o Supremo recuou. E tem outro caso que é muito emblemático, Megali, isso lá em 2003, 2004, na CPI da pirataria. O Lau Kim-chong, que era o grande investigado daquela CPI, ia prestar depoimento nos modos que a gente viu no depoimento da TV Senado agora na CPI da pandemia. Transmitido ao vivo, com aquelas questões, aquele show na época dos deputados, que a CPI era da Câmara. O que aconteceu? A defesa dele entrou com um pedido de liminar no Supremo para fazer a sessão a portas fechadas, sem transmissão. O ministro César Peluso deu a liminar, dizendo não pode transmitir. O que o presidente da Câmara ou da CPI na época fez? A sessão estava marcada para as 9 da manhã. E aí ele falou, ok, o Supremo proibiu, vamos cancelar essa sessão das 9 e marcou outra sessão para as 14. Num verdadeiro drible da vaca na decisão do Supremo. Porque a decisão do Supremo valia para a sessão das 9, não para das 14. Então, transmitiu-se o depoimento do Lau Kim-chong e depois o Supremo cassou a decisão do Peluso, porque a maioria dos ministros entendeu o seguinte: prevalece nesses casos
o princípio da publicidade, o direito da população de acompanhar as investigações. Eu trouxe esses casos para dizer o seguinte, de novo, nesses casos atuais, o que assusta é a defesa desabrida do arbítrio, da corrosão da democracia que esses caras fazem. Mas essas tensões, essas crises, elas não são novas, elas acontecem nesse passado recente na República já faz algum tempo, e há algumas formas de mitigar isso, que é o Supremo decidindo de forma colegiada sempre e abrindo um pouco mão das decisões monocráticas quando for decidir sobre as competências ou a imunidade parlamentar, por exemplo. Enfim, as prerrogativas do outro poder. Tensão sempre com o perdão da expressão, haverá de haver entre os poderes, né? Não é nem desejável. As pessoas falam muito em poderes harmônicos, a harmonia dos poderes. Não tem nada que ter harmonia, os poderes têm que ser independentes entre eles. E às vezes tem de haver, sim, alguma tensão. É parte também do sistema de freios e contrapesos da democracia. E agora a gente para de falar desse cara, pelo amor de Deus. Não vou nem falar qual.